Olá, meus irmãos, boa noite. Que alegria é poder estar aqui mais uma vez, de alguma forma, chegando até você, chegando até a sua casa, chegando até o seu carro, se você estiver assistindo, se dirigindo, tome cuidado, e de alguma maneira chegando à sua presença. Nosso desejo é que Deus te abençoe onde você estiver, nosso desejo é que Deus conduza a sua vida, conduza os seus pensamentos e te abençoe. Algo muito importante. Você possivelmente está assistindo esse vídeo pelo YouTube, então a gente te convida a se inscrever no nosso canal. Logo embaixo do vídeo tem um botãozinho vermelho para você se inscrever. E ao lado dele um sininho. Então, igual os youtubers fazem, né? Se inscreva no canal, clique aí no sininho para receber as notificações e também deixe o seu like e o seu comentário. O nosso objetivo é interagir com você, estar muito mais próximo de você. É muito bom estar nesse momento e hoje eu estou muito bem acompanhado, tem uma equipe aqui muito bem assessorado e nós chegamos então a mais um capítulo, mais uma etapa do estudo do livro do Apocalipse, que tem sido algo sensacional. Nós temos tido a alegria de entender de uma forma mais plena, mais completa, mas também muito mais simples, muito mais tranquila, o livro de Apocalipse. Entender aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração, aquilo que Deus revelou através da sua palavra a nós, e principalmente no momento que a gente está vivendo, pensar sobre Apocalipse, pensar sobre a revelação de Deus a nós, nos traz esperança. E nós temos tido a alegria de, em cada aula, terminarmos convictos e certos que a palavra de Deus nos dá esperança. Basicamente leia Apocalipse e entenda que no final tudo vai dar certo. Se você, porventura, ainda não assistiu às outras aulas, não tem problema. Logo depois que você concluir esse vídeo, você pode então voltar à página da igreja, da PIBAC, no YouTube e procurar as aulas anteriores. Posso te garantir que você será abençoado ao assistir essas aulas. Se você ainda não se inscreveu também, não se botou seu nome lá para estar registrado também como um aluno, como alguém que está acompanhando essas aulas, você ainda pode fazer isso. O pessoal da técnica vai colocar aí o link do formulário para a sua inscrição. Então se inscreva, nós queremos conhecer você também e de alguma maneira estarmos próximos de você. Antes de começar, a gente vai se apresentar, né? Vocês, grande parte devem me conhecer, eu sou então o pastor Juan, pastor de juventude aqui da PIBAC, um lugar que eu sirvo com muita alegria, e hoje, muito bem acompanhado, como eu falei, eu vou deixar que eles se apresentem também, começando aqui do meu lado. Bom, boa noite, igreja, boa noite, irmãos. Eu sou Jane Rose, também sou membro aqui da igreja, da Primeira Igreja Batista de Arraial do Cabo, e hoje terei aqui a missão de dar prosseguimento ao Apocalipse. Muito bem. Eu sou Anice do Marrom. Estamos aqui com muita alegria e muita responsabilidade também para poder contribuir com o crescimento espiritual dos irmãos e dos amigos. Com muito prazer que estamos aqui fazendo parte daquilo que Deus tem feito aqui na PIBAC. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu me chamo Sérgio, sou conhecido como Marrom da Anice. Estamos aqui também nessa oportunidade de aprender um pouco mais sobre esse livro maravilhoso e esperamos em Deus que a gente possa esclarecer algumas coisas, que a gente tem aprendido nesse livro tão maravilhoso. Muito bom. E nós então chegamos ao capítulo 15 de Apocalipse. Já passamos sobre a história das igrejas, das cartas direcionadas às igrejas, aquilo que Deus quis comunicar à sua igreja e que a gente entendeu que comunica para a nossa realidade também, né? Então, ler sobre as cartas ali no capítulo 3, capítulo 4 de Apocalipse é muito importante para a gente, como membros de uma igreja, integrados e de alguma maneira que estamos interagindo entre irmãos. A palavra de Deus ela continua sendo atual para a nossa realidade. Passamos também sobre aquela questão toda que normalmente assusta o pessoal, né? Da besta, né? Aquele negócio todo, passamos por isso. Passamos pelo capítulo 12 de Apocalipse, onde fala lá acerca do dragão e da mulher, um texto muito
a princípio, muito complicado de se entender e que a gente, felizmente, nós conseguimos ter uma aula muito boa sobre isso e que nos elucidou muito sobre o assunto. E chegamos, então, passamos pelas trombetas, né, o anúncio das trombetas, e chegamos agora a um momento importante. A gente entende que existe um processo na divisão de Apocalipse, né? Inicialmente, Deus apresentando isso com misericórdia, a todo tempo, olha, vocês se arrependam, ainda há tempo, acordem, e aí depois vai caminhando, aí vem as trombetas, que é o início do juízo, né? Mostrando ali, olha, vai acontecer, já está acontecendo. Exatamente, preste atenção, né? E agora a gente chega no capítulo 15, que vai caminhar para o desfecho, então, da mensagem de Apocalipse. E agora, no capítulo 15, a gente tem, em diante, né, capítulos 15, 16 e 17, que nós abordaremos aqui hoje, a gente tem uma conotação um pouco mais diferente. O início de Apocalipse é, olha, ainda dá tempo, se arrependam, preste atenção, muda o que tem de mudar. Agora o capítulo 15, que vai ser Jane Rose que vai falar para a gente, qual seria a temática desse capítulo 15? Qual a mensagem que a gente pode entender acerca disso? E aí você já pode começar a sua dissertação sobre o assunto. Bom, falar sobre o Apocalipse, capítulo 15, né, nós temos, né, que dar uma revisada no capítulo 14. Por que revisar o capítulo 14? Aliás, a gente precisa revisar um todo de Apocalipse quando a gente chega no 15. A gente já falou que o livro de Apocalipse, a gente vem falando sobre isso, né, em todo o tempo, a gente tem falado que é um livro de esperança, é um livro que traz a igreja a repensar os seus atos, a voltar. E, chegando aqui no capítulo 15, a gente vê um prelúdio para o que realmente está por vir, que é o capítulo 16, que é a ira, é o derramar, e aí as taças sendo derramadas, essas taças com toda a ira e todos os flagelos que Apocalipse traz nesse capítulo 16. Então, falar sobre o capítulo 15 é falar que João está trazendo aí um prelúdio que vai vir. Até então, a gente... Basicamente um anúncio do juízo, né? Um anúncio, né? Estamos tendo aqui um anúncio de que o que vem por aí. Né? Quais são as cenas? Né? Se fosse uma novela, a gente diria quais são as cenas dos próximos capítulos. É basicamente isso. Então, assim, quando a gente fala do capítulo 15, eu preciso relembrar para os irmãos, e com certeza os irmãos estão acompanhando as lições, né, que estão sendo estudadas até aqui, e a Rebeca e a Júlia, elas falaram muito bem sobre, né, os outros capítulos, e elas falaram sobre a questão da abertura dos selos e o tocar das trombetas. E isso foi uma preparação, Deus avisando o seguinte, olha só, 1/3 dos rios, 1/3 do mar estão contaminados. Se arrependa, olhe para mim, eu estou aqui, né? Eu sou o Deus da graça. Deus falando isso o tempo todo, Deus sempre acontecendo, os fatos, né, acontecendo, e Deus mostrando, não, olha só, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para estar contigo. Se arrepende, volta para mim. A misericórdia dele o tempo inteiro. A misericórdia de Deus o tempo todo. Isso é maravilhoso, a gente ver, né, e ouvir isso, que Deus é misericordioso a tal ponto de estar nos alertando, nos lembrando disso. Até aqui nós temos isso. Então, o capítulo 15, ele começa justamente com esse prelúdio, né, essa preparação. E aí, o capítulo 1, eu preciso dividir o capítulo 15 em 2 sessões, porque não tem como falar do capítulo 15 em 2 partes. Eu tenho a primeira parte, que é o cântico ao Cordeiro, e eu tenho a segunda parte, que é o prelúdio do julgamento. Então, o capítulo 15, o versículo 1, começa da seguinte forma. Capítulo 15, versículo 1, diz assim: Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Então, versículo 1, forte, 7 anjos, 7 flagelos.
E 7, a gente vem falando o tempo todo, né, em Apocalipse, sobre o número 7, o número da perfeição. E aí eu fiquei, assim, pensando, meu Deus, por que o número da perfeição? Eu precisava entender, né, esses números. E eu fui pesquisar e vi que 7 é o número da perfeição, porque é 4 mais 3. 4 significa, o número 4 significa os 4 cantos da terra, ou seja, totalidade. E os 3 seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, por isso, é um número perfeito. Então, eu tenho aqui 7 anjos e 7 flagelos, ou seja, eles, no caso aí, tendo os 7 últimos flagelos. Então, a gente observa que as trombetas advertiram, os selos advertiram, só que agora a gente não tem mais advertência. Agora a gente tem a consumação de tudo que está por vir. João vê isso. João vê esses 7 anjos que estão se preparando para levar esses flagelos, essa consumação de tudo. Então, é importante a gente destacar essas situações à medida que a gente vai caminhando para o fim. Né? E as cenas elas vão se tornando cada vez mais fortes, mais pesadas. Né? E a gente precisa entender isso. O homem precisa entender isso, a igreja precisa entender isso, que nós estamos caminhando para o final. E o final, as cenas vão ser cada vez mais fortes. E eu acredito que há uma dificuldade muito grande em compreender isso, ou querer acreditar nisso, porque normalmente a gente atribui Deus a um Deus de amor, compassivo, Deus misericordioso, exatamente. E aí alguns pensam, mas em Apocalipse a ira de Deus então vem e consome e tal. Observe que até esse ponto, no juízo, a gente consegue ver de uma forma muito, muito concreta a justiça de Deus. Porque, além de ser um Deus misericordioso, amoroso e tudo isso que Ele é um Deus justo. Então, o juízo vai acontecer. E o juízo é a vontade de Deus acontecendo. Né? Então, sim, acho que há uma associação sobre o medo do juízo, sobre atribuir Deus fazer o que o livro de Apocalipse relata, mas isso é o cumprimento da justiça dele. A gente precisa entender que Deus é misericordioso, mas Deus é justiça. Exatamente. Né? Se a gente não entender isso, realmente fica muito difícil. Então, ele tem misericórdia? Sim, ele tem muita misericórdia de nós. Isso fica evidenciado. Até o capítulo 14, basicamente, é Apocalipse. Isso aí. Né? Então, a gente vê a misericórdia dele o tempo todo. A gente até brincou enquanto a gente estava fazendo esse estudo, elaborando, né, na verdade, como a gente ia caminhar. Né? Basicamente, a gente tem isso daqui na Bíblia, né? Essa parte inicial toda de misericórdia. E do capítulo 15 para o final aqui é a justiça acontecendo. A justiça. Né? Então, assim, ele é muito mais misericórdia do que justiça. Né? E amém por isso, por ele ser misericordioso. Então, a gente precisa entender que agora nós estamos chegando ao final e que essas cenas, até então, estão acontecendo, mas o que é interessante olhar e ver no livro de Apocalipse, né, é João vendo os fatos acontecendo de diversos ângulos. É muito interessante isso, porque a gente vê que várias situações vão acontecendo, mas estão acontecendo no tempo e para o final, no final dos tempos. E aí a gente chega, né, nesse versículo 1, com os anjos, que eles são os agentes de Deus. Eles vêm para praticar o juízo final. Então, esses agentes de Deus, eles trazem os últimos flagelos, no versículo 1 do capítulo 15, e aí não há mais tempo de oportunidade. Acabou. Né? Como você mesmo falou, praticamente quase todo o livro, né, a Bíblia, falando sobre as questões da misericórdia de Deus. Agora não tem mais oportunidade, acabou. Então, essa situação que nós estamos vendo a partir de então. Então,
Jesus, né, Deus e João, aqui no caso, mostrando toda essa situação da consumação da cólera. Se a gente for caminhar, né, nós precisamos entender que aqui no versículo 2, diz assim: vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas e entoavam cânticos. De Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Essa é a primeira sessão, né, a primeira parte do capítulo 15. E aí a gente vê, João vê os anjos com essas taças, e João também vê os vencedores da besta. E a gente precisa entender quem são esses vencedores, né, da besta. Quem é? O povo de Deus, os 144 mil. Aqueles, né, que amaram mais o Senhor do que a sua própria vida. Aqueles que deram a sua vida por Cristo. São eles que estão ali glorificando. Amém. Se tem dúvida sobre os 144 mil, visite as aulas anteriores, que você vai entender o que isso quer dizer. Né? Está lá em Apocalipse 7:4 e 7:9. Vocês vão encontrar esses 144 mil. Falando desse povo, né, os que são os vencedores da besta, aqueles que todos os remidos ao longo dos séculos estão ali louvando ao Senhor num mar de vidro. A gente também viu isso lá atrás em Apocalipse, João, né, Apocalipse 4:6, João relatando quando ele viu o trono. Eu vi o trono e havia um mar de vidro. Esse mar de vidro quer dizer, né, mostra, é uma referência a Deus e mostra que Deus está no céu, na sua glória, e é transparente. Ele é totalmente transparente e justo. E a gente pode entender, então, que no momento do juízo, os vencedores, a igreja, isso, já estará com Cristo. Com Cristo, louvando e engrandecendo o seu nome. O pastor Hernanes, eu vendo um culto, né, uma celebração dele, ele falou: olha, quem não gosta de música, trata de aprender. Quiser ir para o céu, trata de aprender, porque no céu vai ter muita música. E aqui a gente vê justamente isso, né? Eles estavam ali louvando com harpas, né? E havia música, louvor, o tempo todo, engrandecendo o nome do nosso Deus. E ele habita, Deus habita no meio dos louvores, né? Salmos fala sobre isso. Então, assim, é maravilhoso a gente ver essa cena acontecendo. Eu imagino João ao ver essa cena. Ele estava vendo os anjos que estavam caminhando com os flagelos, mas, ao mesmo tempo, ele via a igreja glorificando a Deus, cantando louvores a Deus. Então, ele, ao mesmo tempo que se entristecia, porque via que estava chegando o juízo final, ele também se alegrava, o coração dele se alegrava, porque ele estava vendo a igreja glorificando a Deus. Então, esses são os vencedores da besta. O cântico, né, essa música, é o mesmo cântico, é o novo cântico que só cantam aqueles que experimentam a graça. Os 144 mil, eles estavam ali cantando o cântico que só eles sabiam. Por quê? Porque eles experimentaram a graça de Deus. E a gente tem isso, né, falando sobre esse episódio do cântico, que só eles cantam, lá em Apocalipse 14, versículo 3. A gente retorna
em Apocalipse a gente vê, né, todo essa preparação, esse cântico que eles estavam entoando ali. E é interessante também quando a gente observa esse cântico, por quê? Porque esse cântico é o cântico de Moisés, é o cântico do Cordeiro. E é um cântico, né, que faz alusão ao Êxodo. Quando Moisés ele atravessa o Mar Vermelho e o povo passa e ele finaliza, né, a passagem, o povo canta. O povo glorifica a Deus por terem passado, né, pelo Mar Vermelho. É maravilhoso isso. Outra questão que a gente precisa entender em relação a esse cântico, que é um cântico que exalta a pessoa de Deus. O tempo todo ele diz, grandes e admiráveis são as tuas obras. Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiros são os teus caminhos. Então, é um cântico de exaltação às obras de Deus, o caminho de Deus, que é justo. E é um cântico que exalta o triunfo de Deus, porque Deus ele vai vencer. Isso é certo, a vitória, né, como você iniciou, né, falando, a vitória é certa. Então, Deus ele vai vencer, ele vai triunfar. Então, esse cântico mostra justamente isso, o triunfo de Deus. E nós devemos nos prostrar, estarmos diante desse Deus Todo-Poderoso, de joelhos, e glorificando a Ele o tempo todo, né? Porque Ele é misericordioso, é um Deus muito bom para nós. E isso a gente também vê lá em Apocalipse 2, versículos de 8 a 11. Eu gostaria de ler, até mesmo para que a gente possa estar exemplificando, né, e falando, né, sobre essa questão desse cântico, que diz assim, Filipenses 2, de 8 a 11. Diz assim, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Amém. Amém. Né? Então, é um cântico de exaltação a esse Deus maravilhoso que nós temos e que nós estamos falando aqui. Então, ele só é exaltado nesse cântico. A outra parte do versículo 15, que seria a segunda sessão... Capítulo 15. Do capítulo 15, versículo 15. Capítulo 15 é justamente Deus enviando os flagelos. E diz assim, depois dessas coisas, depois dessas maravilhas que João viu, ele olhou e abriu-se o céu, o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos, os agentes de Deus, que tinham os 7 flagelos, saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, aqui a gente tem a segunda parte do capítulo 15. João vê os 7 anjos. Interessante a vestimenta desses anjos, né? Vale a pena a gente ressaltar a vestimenta desses anjos. Eles estavam vestidos, né? Diz que eles estavam vestidos de linho puro, resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Essa vestimenta, né, essa roupa que esses anjos eles estavam, demonstram aí as roupas dos reis, né, as roupas dos sacerdotes. Então, eles estavam vestidos para partirem para a justiça.
Eles estavam vestidos dessa forma. E importante, os flagelos, né, que na tradução que você tem lido, em alguns a gente pode colocar isso como pragas também, Sim, né, que sim, seriam verdade. aquela situação que vai fazer a justiça acontecer, não é isso? Isso aí. Então, eles não estavam vestidos com roupas comuns, né? Eles estavam vestidos para irem para o juízo. E essa associação existe realmente, né? A questão do tabernáculo e das vestes de um sacerdote. Isso aí. E a função que eles exercem agora, daqui a pouco a Anice vai falar para a gente no capítulo 16. 16, né? Outra coisa que a gente precisa destacar nessa segunda sessão, em relação a esses anjos que você falou agora, são a questão do tabernáculo. O tabernáculo, ele é muito falado lá no Velho Testamento. Né? E então eles saíram do tabernáculo, receberam as taças com essas pragas, com esses flagelos, que será falado no capítulo 16. E quando eles saíram, né, diz o livro, diz a parte aqui, a cena, diz que o santuário se encheu de fumaça. E isso a gente vê no Velho Testamento. Quando Moisés ele termina de construir o tabernáculo, acontece isso. O tabernáculo se enche de fumaça. Presença de Deus. Exatamente. Eu te perguntar o que seria essa fumaça. A né? fumaça seria a presença de Deus. Né? E ele não pôde mais ficar no tabernáculo. Então, a gente tem esses episódios acontecendo na Bíblia, né? E essa associação é muito interessante, porque a gente vê o quanto a Bíblia ela se completa. Não é uma história que foi escrita por pedaços, é uma história que ela vem num completo. Então, a gente vai lá em Êxodo, Moisés construindo os tabernáculos, né, no caso o tabernáculo, e aí quando ele termina esse tabernáculo, que seria a casa, o templo, ele se enche. Lugar da presença de Deus. Isso, a presença de Deus se enche de fumaça, e aí a gente tem a presença de Deus ali. Um outro episódio que a gente também pode citar em relação a essa presença de Deus, a essa fumaça, é quando Salomão ele consagra o templo. Quando ele consagra o templo, a glória de Deus enche o templo. Isso a gente vai encontrar, no caso de Moisés, lá em Êxodo 40, depois os irmãos podem até ler, né, que agora aqui a gente fica num tempo meio corrido, mas Êxodo 40, 34 e 35 fala de Moisés e a fumaça, né, que encheu o tabernáculo. O templo de Salomão fala lá em 1 Reis 8, de 10 a 11, quando o templo se encheu de fumaça. Isaías também viu o santuário se encher de fumaça. E quando o santuário se encheu, as bases do limiar se moveram. Isaías 6, 4 também faz alusão a essa questão da fumaça, a presença de Deus. Ezequiel, quando ele viu a glória de Deus encher, né, do templo, ele caiu com o rosto em terra. Então, é maravilhoso quando a gente observa Apocalipse, finalzinho do livro, mas a associação nos levando ao Velho Testamento, e nós notamos a presença de Deus ali, junto a esses servos, irmãos, né, nossos. Então, a gente observa isso aí na segunda sessão, esse templo se enchendo de fumaça. Por que o templo se enchendo de fumaça? O que quer dizer isso? Porque a gente se pergunta, poxa, mas se encheu de fumaça, e aí, João não viu mais nada? O que a gente precisa entender? Né? Muitas das vezes a gente quer porque quer entender os planos de Deus. A gente quer saber dos planos de Deus. E os planos de Deus, eles são inescrutáveis, ou seja, são planos que são obscuros aos homens. Tem coisas que a gente não vai entender mesmo. Não cabe a gente entender enquanto homem. Eles são obscuros. Outra coisa que a gente precisa entender quando essa fumaça enche, né, esse templo, esse lugar, é que não há mais tempo. Infelizmente, não tem mais tempo. O final do capítulo do versículo 18 é assim, né? O santuário encheu-se de fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário
enquanto não se consumissem as 7 pragas dos 7. Ou seja, não tem mais tempo, acabou. Até aqui eu pude fazer por vocês, agora acabou. E é justamente isso que nos faz, né, pensar essa questão da fumaça. Então, o templo, que é o lugar de encontro com Deus, o lugar onde eu vou para me encontrar e ter a presença dele, agora está fechado. Agora é só juízo. E aí a gente caminha, né, para o capítulo 16, né? Muito onde bom. nós vamos ter aí os flagelos, né, sendo derramados. Muito bom. Então, capítulo 15, Jane Rose apresentou para a gente aqui que a cama da história, do juízo, é armada aqui, né? A misericórdia de Deus até esse ponto, e aqui então vê o tabernáculo, os anjos e a presença de Deus, a glória de Deus. E no capítulo 16, então, Nícia vai falar um pouquinho para a gente como que se deu a aplicação desses flagelos ou dessas pragas, como que o juízo, então, se deu sobre os homens. Lembrando que é algo importante que a gente tem que frisar, né? No capítulo 15, na visão de João, a igreja está na glória, sim, com Cristo. Não é a isso? igreja já canta cânticos, né? Louvores ao Deus Todo-Poderoso. Eu escutei uma frase alguns dias atrás que eu achei muito legal, não lembro quem me falou e de quem é o autor, né? Mas a frase basicamente dizia assim: olha, eu já li o final da Bíblia, fiquem tranquilos, no final dá tudo certo. E é uma frase interessante. Né? Muitas pessoas começam, né? Eu sou uma delas, né? Muitas pessoas, eu gosto de ver filme e ler livros do final. Pelo final eu vou ver se o filme é bom ou se o livro é bom. Então eu continuo a leitura do início, né? E realmente, já leu o final da Bíblia, já está tudo certo, vai dar tudo certo. É isso aí. Mas a gente não foge de nossas responsabilidades, né? Alguém que tem a fé em Cristo, que tem uma vida transformada, a gente vive na esperança, porque a nossa vida reflete Cristo, né? Sim, verdade. As nossas atitudes são importantes. Aquilo que a gente faz como igreja, aquilo que a gente faz como alguém que entende acerca de Deus, acerca de Cristo, do seu sacrifício, isso de alguma maneira tem que gerar transformação na gente, né? São os frutos. Exatamente. Os frutos. E eu entendo que Deus, ele é perfeito e maravilhoso, e Ele conhece os nossos corações, né? Por isso, ainda estamos no tempo da misericórdia. Amém, por então, isso. Venha para Cristo, isso né? Aí. E permaneça Cristo. em Cristo, buscando conhecê-lo cada dia mais, como a gente está fazendo aqui, não é isso? Então, capítulo 16, aí os anjos, então, aconteceu isso tudo, abriu o tabernáculo, a glória de Deus, e o capítulo 16, como que acontece, Nícia? No capítulo 16, algumas Bíblias falam flagelo, né, e outras taças. Então, são as 7 taças da ira de Deus. Em alguns momentos eu posso falar flagelo, em alguns momentos eu posso falar taça. Então, antes da gente entrar, propriamente dito, para falar das taças, eu queria fazer algumas considerações. Primeiro, o que é taça? Né? Taças são tigelas de ouro, cheias de incenso, que simbolizam as orações dos santos. E os santos são os separados, né? Separados para a glória de Deus, aqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para quem são destinadas essas taças? Aos que receberam a marca da besta, que adoram o dragão e que se submeteram às 2 bestas. Outra coisa importante a gente ver antes de falar das taças: elas têm uma semelhança com as 10 pragas do Egito. Em alguns momentos nós vamos ver, e já vi isso, né? Não na mesma ordem, mas vai acontecer. E uma forte conexão com as 7 trombetas. As trombetas, elas causaram uma tribulação parcial, com o objetivo de trazer arrependimento, não é? Já nas taças, elas mostram isso tudo que Jane falou, a oportunidade de arrependimento se esgotou, acabou. As trombetas atingiram 1/3 da natureza e dos homens. As taças, elas trazem uma destruição total, a destruição completa, porque a gente já está seguindo para o julgamento final, né? Nos selos e nas trombetas havia um interlúdio. Agora, nas taças, não tem mais interlúdio. Elas são derramadas ininterruptamente, né? Direto.
As trombetas eram avisos, alertas. Isso mostra o quê? Que Deus sempre adverte antes de punir. Foi assim em Sodoma, foi assim no dilúvio, foi assim em Jerusalém, foi assim no Egito, está sendo assim para o juízo final. Os flagelos, ou as taças, eles não devem ser analisados literalmente, mas eles descrevem o total desamparo dos ímpios no juízo. A humanidade ela está dividida entre os selados de Deus e os selados da besta. Aqueles seguidores do Cordeiro e os seguidores do dragão. Não há meio termo, não é? E é importante ser uma palavra muito, muito interessante que você acabou de falar. Os selados, então, né? Quando a gente tem um encontro com Cristo, o Espírito Santo, então, começa a influenciar sobre nossas vidas, nós somos selados por Ele, marcados por Ele. Santo. Perfeito. Então, nós temos a marca do Espírito. E, por outro lado, aquele que não tem a marca do Espírito, tem, então, a marca da besta, que foi falado também na outra aula. Exatamente, por isso que eu fiz essa ponte. Então, se você tem dúvida também sobre o 666, sobre a marca da besta, né? Sobre essa situação toda, volte às aulas, que é muito interessante pensar nisso. Observe o que a Agnice acabou de falar. Nós temos duas possibilidades de marca. Não existe uma terceira. Ou a gente tem a marca de Cristo, ou a gente tem a marca da besta. Exatamente. Não é isso? Mas pode seguir. Então agora, com essas colocações, nós vamos entrar, então, nas taças, tá? A primeira taça, onde que está a igreja nesse momento? Na glória. Na glória, está com Deus, né? Então, agora essas taças, elas são, como diz aqui no versículo 2, elas são destinadas aos portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Então, sobre eles vieram úlceras malignas e perniciosas. A segunda taça foi derramada no mar, e o mar se tornou em sangue, ou seja, morreu todo ser vivente que havia no mar. Não tem mais vida. O mar se tornou morto, não é? A terceira taça foi derramada nos rios e nas fontes das águas, que se tornaram em sangue. E aqui, João diz que ele ouviu o anjo das águas, que reconhece o julgamento justo de Deus. E ele diz assim: porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ou seja, eles derramaram o sangue dos profetas, derramaram o sangue de discípulos, né, de apóstolos, de pessoas que seguiram o Cordeiro, e agora são dignos de beber sangue, porque toda a água se tornou em sangue. O quarto flagelo derramou sua taça sobre o sol, e o sol queimou, foi tão forte que queimou os homens. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor. E aqui tem algo interessante nesse versículo, porque aqui diz assim, blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Ou seja, aquele que poderia ajudá-los e que pode hoje ajudá-los, eles estão blasfemando. E a gente vê alguma semelhança nisso hoje? Mesmo durante o juízo, não houve arrependimento. Não houve arrependimento. Então, a gente trazendo para os dias de hoje, a gente está vendo que as coisas estão acontecendo, né? As trombetas estão soando, a gente está avisando, a igreja está o tempo todo falando que só Jesus Cristo salva, Jesus é a água da vida, a gente está trabalhando, a gente está falando, e há blasfêmia o tempo todo do nome de Deus, né? Na televisão, na internet, nas redes sociais, em tudo quanto é lugar, há blasfêmias. Então, nós estamos vendo que esse Deus que pode nos sustentar, que pode nos salvar, que pode nos tirar das mazelas da vida, a gente ainda está blasfemando contra esse Deus que pode todas as coisas. E aqui, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta taça, elas estão dentro do contexto da terra e do mundo. Nós vimos que até agora foi mexida na terra e no mundo. A partir da quinta, nós vamos para o contexto, para o ambiente político e religioso. Então, vejamos.
O quinto flagelo derramou a taça sobre o trono da besta. E aí houve trevas, tudo se tornou em trevas. E, mais uma vez, blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Estão sofrendo, estão padecendo, e a gente vê total semelhança com os dias de hoje, não é? A gente vê pessoas sofrendo, nós estamos na pandemia, pessoas se suicidando, pessoas tendo ansiedades, crises de ansiedades, entrando em depressão. Jesus Cristo é a solução. Não blasfeme contra Deus. Porque disso, porque daquilo, porque está acontecendo isso? Procurem o Senhor. Ele é a solução para tudo que está acontecendo. O sexto flagelo, ele derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. E aí as águas secaram. Por que o rio Eufrates? As invasões que se davam ao povo de Israel, elas vinham do norte. E o rio Eufrates, ele era um empecilho para essas invasões. Então, o que aconteceu? A taça caiu sobre o rio Eufrates e secou o rio Eufrates. Então, agora não tem mais impedimento para esta invasão. E aí o texto continua dizendo que, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, ou seja, poder religioso, poder político. E eles eram semelhantes a rãs. Por que que eles compararam o dragão e a besta e o falso profeta com a semelhança com as rãs? Porque a rã era o animal mais impuro pela lei judaica no Novo Testamento. Então, simbolizava que era imundo, que era asqueroso, que ninguém queria lidar com a rã, não é? Então, aqui nesse versículo, nesse sexto flagelo, tem um alerta para a gente também. Qual é o alerta? Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Então, a gente precisa estar muito alerta, porque ele vem como um ladrão, não no sentido de roubar, mas no sentido da surpresa, né? Ninguém sabe a hora que ele vem, só Deus, né? Então, se ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, este caminho que passa pelo rio Eufrates estava levando até o caminho onde ia ser a batalha final, que é o Armagedon. E o que significa Armagedon? Significa a última luta daqueles que estão ligados ao Cordeiro e aqueles que estão associados ao poder da besta. Isso quer dizer Armagedon. E aí, nós vamos para o sétimo flagelo. Só sobre o Eufrates ainda, né? Tem uma situação de um imperador, não foi isso? Que fez um desvio ainda no início do primeiro século, Sim, se não me engano. desviou para invadir Israel, mudou o curso, né, do rio Eufrates. Perfeito. Então, aqui, o Armagedon é o Monte do Megido, o Vale de Jezreel, o lugar mais precioso da antiguidade, extremamente fértil. Todas as guerras importantes de Israel aconteciam ali. A terra de Israel era a mais importante do mundo antigo por conta de sua posição estratégica. Ali você iria para Turquia, Europa, Babilônia, para o Egito, para a Ásia. Então, ali era um local aberto ao Evangelho, né? A extensão do Evangelho que poderia ir para todos os lugares. E aí eu vou pedir ali para colocar a imagem do Monte do Megido, para a gente ter uma ideia. A imagem está aí, ó. Se você olhar e aproximar a imagem, você vai ver como uma grande arena de batalha. E ali, o rei Josias, ele guerreou nesse Monte do Megido. Ele não morreu ali, mas ele guerreou. Está registrado lá em 2 Crônicas
35. Depois os irmãos e os amigos que estão acompanhando as aulas, deem uma olhadinha lá para os irmãos verem que está escrito Monte do Megido. E aí nós temos ali em cima dessa arena, aproximadamente 6.500 anos de história, uma em cima da outra. E temos 30 cidades, uma em cima da outra, de tão impressionante que é este lugar. Então, isso é um simbolismo, não quer dizer que vai ser ali, mas ali, por ser um local de grandes guerras ali contra Israel, ali é o caminho que é indicado, aqui diz o texto. E aqui tem no 7º flagelo, diz assim: derramou a sua taça pelo ar, e saiu uma grande voz do santuário, do trono, dizendo: feito está. Acabou. Tudo está feito. E aqui aconteceu algo interessantíssimo. Um grande terremoto, como nunca houve desde que a gente sobre a terra. Aí a gente imagina tudo isso que já aconteceu antes, né? O derramamento das taças, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª. E agora um grande terremoto que nunca se ouviu antes. Imaginemos o desespero, né? Aquelas úlceras no corpo, não tem água para beber, está tudo tomado de sangue. E aí, a grande cidade se dividiu em 3 partes. Ou seja, a Babilônia caiu. Não é? Caiu. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada de pedras que pesavam cerca de 1 talento, em torno de 30 quilos cada pedra, em torno disso. E aí, a gente vê que aqui é removido o tempo e a história, e são substituídos pela eternidade. A 6ª taça, ela traz a destruição total, mas a 7ª taça traz a extinção total. Acabou. Feito está. Então, agora nós vamos ver a descrição da grande meretriz e essa finalização aí, não é? Depois de tudo estar feito. Muito bom. Agora, então, no capítulo 17, a gente começa, na verdade, um outro circuito, né? Nos capítulos 14, 15 e 16, a gente tem o juízo acontecendo, e hoje a gente falou até agora, né, sobre o capítulo 15 e 16, tudo isso acontecendo, e o capítulo 17 agora abre um novo momento de história, que agora se dá sobre a visão da Babilônia, né, da grande Babilônia, e sobre a sua queda. Então, Sérgio vai falar um pouquinho para a gente sobre isso aí. Agora nós vamos entrar numa parte, né, que chama de aquela história de Apocalipse, ela é dividida em sessões, né? Então nós vamos entrar na 6ª sessão, que vai do capítulo 17 até o 19, que vai mostrar a vitória, né, de Cristo e sua igreja, e a queda de todos os seus inimigos, né? E é interessante isso, porque, como já foi falado, a gente estava conversando aqui, falando aqui, estudando, é que esses prenúncios já foram avisados desde o início, né? Vai chegar ao final, Cristo vai ser o vencedor. E agora, nessa parte, nós vamos mostrar a queda de todos os inimigos de Cristo e a vitória, sua vitória é a igreja, né? Então, o capítulo 17, ele é dividido em 3 partes, eu posso dividir aqui, tem a descrição também em 3 partes. Primeiro ele descreve a meretriz, depois descreve a besta, e a terceira é a descrição da vitória de Cristo e sua igreja, né? E eu gostaria de ler a primeira parte, a descrição da grande meretriz ou da grande prostituta, em algumas traduções, ela vai do versículo 1 ao 6. E eu gostaria de ler esses versículos para a gente poder entender. E a gente vai falando aqui essas descrições em cada versículo aqui, que diz assim, se tiver a Bíblia aí e quiser nos acompanhar, no capítulo 17, versículos de 1 a 6, diz assim: um dos 7 anjos que traziam as 7 taças veio e me falou: vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela
e os seus habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito até um deserto, e vi uma mulher montada sobre uma besta vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e das imundícias da prostituição. E na sua testa estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Ao vê-la, fiquei muito espantado. Esses 6 primeiros versículos vão fazer essa descrição da grande meretriz, mas antes de entrar nessa descrição, uma coisa importante que a gente precisa notar aqui, que há um contraste, né? Um contraste muito interessante, que fala esse contraste da noiva e a meretriz, da Nova Jerusalém, que é a cidade santa, e a Babilônia. Repare que o inimigo, né, o diabo, ele sempre quer imitar a Deus, sempre quer ser igual, né? Desde lá do início, ele sempre quer imitar a Deus. Então há esse contraste, sempre vai haver. Interessante, na descrição dessa meretriz, nós vamos ver esse contraste também no que a Jane já tinha falado sobre as vestes, nós vamos ver aqui. No versículo 1, ele diz assim, que ela está sentada, sobre muitas águas, né? Que seria, quem é que está sentada sobre muitas águas? Ele está aqui se referindo não somente à igreja de Roma, né? Da visão que ele estava ali no Império Romano, mas está descrevendo um sistema, todo um sistema anticristo, né? Um sistema não só religioso, mas um sistema político, religioso, um sistema bélico, né? Uma visão que é descrito ali, que ela é muito influente, né? E quem seriam essas muitas águas? No próprio texto, lá no versículo 15, vai fazer essa descrição aqui, que diz assim: e disse-me ainda, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então a gente entende, né, o poder de influência desse grande sistema. É uma grande expansão, né? Ela diria uma dominação, né? Exato, domina. Como a gente pode até descrever, uma alusão que colocaram aqui, uma descrição que colocaram, que parece um polvo, né? Tem vários tentáculos espalhados e que vai dominando, vai cercando, né? Então, esse é o sistema, e ele fala que estava sentado sobre muitas águas, e essas águas são os povos. Então, essa é a ideia que ela tem, né? Essa instituição ela está crescendo, se espalhando, dominando, para que possa combater, né, a Igreja de Cristo. E é interessante, né, como você comentou, algumas traduções colocam como meretriz, outras como prostituta. E a prostituta, eu acredito que a gente pode associar aqui a uma questão moral, não é isso? E verdade. Como essa situação ela abrange de uma forma tão grande, com uma expansão tão grande, essa questão, a associação com as águas, né? Ou seja, é um grande mar de questões imorais. E interessante que essa descrição dessa imoralidade, né, esse chamarisco, ele fala no verso 3, que diz assim: então ele me levou em espírito até um deserto, e vi uma mulher montada sobre a besta. Essa besta é a mesma besta que é descrito lá no capítulo 13, versículo 1, nós já estudamos, né? Cabe aos irmãos que ainda não estudaram, que não estão acompanhando, voltarem lá no capítulo 13, que vai falar sobre essa besta, que é essa mesma besta, né? Essa besta vermelha, que está cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres, né? Então, para a gente tenha a ideia de quem é essa besta, onde ela está, a prostituta está sentada sobre ela, vai ter que voltar lá no capítulo 13, para entender um pouco mais. Quem não está acompanhando, quem está, já está inserido, já está, né,
diante disso. E no verso 4 diz uma coisa interessante. A mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava na mão um cálice de ouro cheio das abominações, das imundícias e da prostituição. Né? A Jane descreveu ali como é que os sacerdotes usavam as vestes, que era de puro linho, né? Para demonstrar riqueza, né? Demonstrar. Ostentação, É isso que eu ia falar, realmente, né? ostentação. Essa meretriz, ela se apresenta dessa forma. Por que ela se apresenta dessa forma? Né? Para atrair, para seduzir, para ganhar as pessoas. Ela não vai mostrar o que ela tem dentro, quem ela é. Ela se mostra uma coisa por fora, mas por dentro é uma outra realidade. E, né? e esses primeiros 6 versículos do capítulo 17, eu acho que comunicam demais para a nossa realidade. Observe o primeiro versículo, um sistema imoral que, digamos, está presente sobre toda a face da terra. Né? No versículo 4, esse sistema apresenta uma grande alusão à exploração de bens, ao poder, à riqueza. Ostentação, a riqueza, né? Ostentação, riqueza, né? E a gente entende, a gente já entendeu, na verdade, estudando Apocalipse até agora, que a besta está associada a todo esse movimento totalmente ligado ao sistema do anticristo. Né? Tudo aquilo que, de alguma forma, deseja impedir o avanço da igreja. Então, observe só que talvez um sistema que deseje impedir o avanço da igreja é justamente um sistema hoje que nos apresenta um estilo de vida imoral, antiético e que gere ostentação. Essa é uma realidade para a gente hoje? E como? Estamos vivendo isso, Mostra né? bonito, né? Mostra atraente, mas, na verdade, se você não estiver muito atento à palavra de Deus, você se deixa levar. E esse sistema é um sistema que, nesse momento que João tem essa visão, é um momento que aquilo já estava acontecendo. Ou seja, é uma realidade existente. A gente vive nesse momento de ter esse sistema imoral que coloca a exibição como algo fundamental, mas esse sistema é totalmente ligado a um bloqueio ou uma restrição do avanço da Igreja de Cristo. É interessante que o pastor falou, o momento que João estava vivendo, né, o Império Romano, era dessa forma. Né, ele atraía todos para ela, né, para dentro do império, para o seu governo. Ali você encontrava essas diversidades de abominações, você poderia fazer de tudo, mas tinha algo que você precisava fazer para fazer parte daquilo, que era adorar ao rei. Se você não adorasse, aquele que se opusesse àquilo, aí é como está aqui colocado nesse próprio versículo, que ele fala que tinha na sua mão um cálice de ouro, né, que demonstrava o poder, demonstrava a riqueza, mas dentro estava cheio das abominações. Então ali dentro traz a morte, traz as suas imundícias, mostra verdadeiramente quem ela é, né? E hoje nós vivemos essa realidade, né? O mundo mostra uma coisa bela, bonita, ostenta, mas dentro vai mostrar a sua realidade, para onde você vai, né? Qual é o seu fim nisso daí. É verdade, mas vamos avançar, porque infelizmente a nossa hora é muito corre, rápida, corre muito, né? Vamos lá. Então vamos eu quero... realmente conseguir concluir. No versículo 6, ele fala assim, vi que uma mulher estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Ao vê-la, fiquei muito espantado, né? Ela estava embriagada com sangue. Lembra que nós falamos da taça, né? E a taça se coloca o vinho, mas só que não estava embriagada de vinho, estava embriagada com sangue daqueles que foram mortos, né, pelo perseguidor de Cristo. Né? E do versículo 7 em diante, nós vamos ver a descrição da besta, que diz assim, então o anjo me disse, por que te espantaste, ou por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é, todavia está para subir do abismo e irá para a perdição,
Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta que era e já não é, mas voltará. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. São também 7 reis, cujos 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio. Quando vier, deve permanecer por pouco tempo. Bem, queria descrever esse pedacinho aqui. Tem uma parte complicada aí, né? Confusa de entender, né? Parte mais... Que era, que não é. Que era. Você explica pra gente, ele está descrevendo aqui. Naquele momento, o reino que era, o Império Romano, que não é mais, já acabou, né? Mas que há de levantar. Ou seja, qual é o império que há de levantar, como nós estamos falando? Aqueles que perseguem a Cristo. Todos aqueles que perseguem a Cristo há de vir, mas vai ser destruído. Entendi. Então a besta, na verdade, não é algo que acontece só naquele momento ou que vai acontecer só amanhã. A igreja sempre foi perseguida, é perseguida hoje. E o que há de vir. Entendi. Né? Que foi, muito que bom. É hoje e o que vai acontecer. E no versículo 10, ele fala assim, são também 7 reis ou 7 reinos. 5 já caíram. Quais foram os reinos que já caíram? Os 5. Aí ele relata aqui o Egito, a Síria, Babilônia, a Pérsia e a Grécia. Um existe. Qual que era o que existe? Era o reinado de Roma, né? O Império Romano. E o outro ainda não veio. Qual o reinado que ainda não veio? É o anticristo escatológico, né? Que surgirá e vai ser derrotado pelo Cordeiro, né? Esses são os pontos que a gente pode descrever aqui da besta, né? A gente tem uma descrição muito legal disso aqui, só que eu queria ler o versículo 17, para a gente fechar essa descrição da besta, que diz assim, porque Deus lhe pôs no coração que executasse o intento dele, chegassem a um acordo e entregasse seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. Né? Ele fala aqui sobre os chifres, né? Perdão, deixa eu ver aqui. Os 10 chifres e os 10... E os 10 reis. E os 10 reis, né? Os chifres nos dá... Deixa eu ler aqui. Nos dá a ideia de autoridade, as cabeças nos dá a ideia de autoridade, cabeça de poder, e o chifre de poder, né? Então ele fala aqui que esses 10 que vão surgir são os 10 reinos que vão se unir ao anticristo para combater o Cordeiro, né? As grandes potências, hoje a gente vai ver que vão existir grandes potências que vão lutar contra o Cordeiro. Mas uma coisa interessante nesse versículo 17, que diz que isso tudo vai acontecer. E nós já sabemos disso, né? Estamos estudando sobre isso. Mas o mais interessante disso tudo, que Deus fala assim, até que se cumpram as palavras de Deus. Né? Ainda que pareça que o reino do mal, ainda que pareça que a igreja de Satanás, ainda que pareça que eles vão vencer, que estão em maior número, em maior poder, ainda que pareça, ainda vão ser derrotados pelo Cordeiro, né? A coisa mais interessante. E eu queria fechar essa descrição aqui no versículo 14, que diz assim, que é a vitória de Cristo e sua igreja. Diz assim, combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis, também vencerão. Né? Que coisa maravilhosa. Ou seja, os que estão com ele vencerão. Já leu o final do livro? Né? Já leu o final da história? Os que estão com Cristo vencerão. 3 coisas que eu queria falar sobre esse versículo. Primeiro, Cordeiro. Cristo é o Cordeiro. Né? Ele teve a sua morte, mas uma morte sacrificial. Ele morreu para nos dar vida. Ele morreu para salvar a sua igreja. Né? E o segundo, a supremacia desse Deus maravilhoso. Né? O seu nome está acima de todo nome. Né? E todo joelho se dobrará e toda língua confessará.
Coisa maravilhosa. Está registrado lá em Romanos 14, versículo 11. E o terceiro, a igreja vence junto com Cristo. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores, né? E nós precisamos ter essa consciência. E no final, nós vamos entender o seguinte, que não existe outra opção. Ou você está selado pelo Espírito Santo de Deus, ou você vai estar selado pela besta. Ou você vai ser com Cristo mais que vencedor, e vai ir para a vida eterna, ou você vai estar condenado, né, a não ter a vida eterna com a besta. Essa é uma descrição dessa versículo 17. Em resumo, então, e a gente encerra aqui brilhantemente com os comentários dessa equipe maravilhosa, né? A gente entende que, então, nesse momento de Apocalipse, Deus revela para nós o momento do seu juízo. Ou seja, existe um momento da misericórdia, mas o juízo vai acontecer. Os inimigos de Deus cairão. Aí, o sistema imoral e o sistema que hoje tenta nos colocar uma vida distante daquilo que Cristo quer para nós, ou apresenta para nós, esse sistema vai cair. E aqueles que estiverem com Cristo serão vitoriosos. Por isso, eu não sei se você que tem acompanhado essas aulas já teve um encontro com Cristo ou não. Eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei o que você vive, mas o importante é, em todo tempo, Cristo continua sendo misericordioso. Você pode, inclusive, manter contato conosco, tanto pela página do Facebook ou pelo YouTube. Se você quiser conversar mais com a gente também, com a APBAC, com essa igreja, tenha total liberdade de manter contato com a gente. E a gente vai ficar muito feliz em receber esse contato de você. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se, ainda é o tempo de misericórdia, mas o juízo virá. Muito obrigado, Jane, brilhantemente. Nada. Tá vendo? Estamos Falei que aqui seria para fácil. isso. Nice, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por sua participação aqui, pelo tempo em se dedicar para estudar esse conteúdo e trazer algo tão bonito para a gente. E também, Sérgio, muito obrigado. Excelente explanação. Eu vou sair daqui muito mais rico em conhecimento e, principalmente, em esperança. Esperança que Cristo voltará e a sua igreja estará com Ele. Vamos orar para a gente encerrar esse momento, então. Deus, muito obrigado pela sua presença, Deus, entre nós, amém, porque o Senhor está conosco, porque nós sentimos a sua presença nesse momento, meu Pai, enquanto nos debruçamos sobre a sua palavra, e o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor comunica para nós, meu Pai. Amém. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, muito obrigado pelo que o Senhor vai fazer ainda em nossas vidas e através das nossas vidas. Minha oração é que o Senhor abençoe cada pessoa que nesse momento, Pai, assiste esse vídeo. Que o Senhor o abençoe, Deus, que o Senhor o livre de todo o mal, que o Senhor livre, meu Pai, a família representada, Deus, e que o Senhor, meu Pai, traga uma convicção muito forte aos nossos corações. Cristo é a esperança. Aleluia. Nós oramos ao Senhor agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por estar conosco. Não perca as próximas aulas e que Deus abençoe a sua vida.